Olha aí, gente. Calma, senão vai cair. Ó, olha a perna dele. Olha como é que tá. Olha isso. Olha isso. Gente do céu. Oh, meu senhor. Peraí, deixa eu segurar aqui. Deixa eu desligar. Peraí, deixa eu colocar isso aqui. Oi, gente. Bom dia. Bem-vindos a mais um vlog. Na verdade, hoje um vlog story. Hoje é quarta-feira, dia 1º de maio, feriado. Não sei, tem algum vizinho meu ouvindo Fábio Júnior. Tomara que não apareça aqui o som. Eu jamais vou reclamar de alguém que ouve Fábio Júnior. Mas tomara que não apareça aqui no vídeo. A boa notícia, como eu já até escrevi o texto lá na comunidade, é que minha mãe recebeu alta. Mas esse início de vídeo, eu mostrei uma situação que aconteceu ontem com meu cachorro, com Franz Kafka, que foi uma coisa bastante tensa. Então, todos esses acontecimentos eu vou contar nesse vlog story de forma mais cronológica, parando de onde eu parei no vídeo anterior, né? Que foi eu costurando calça, preparando para depois ir pro hospital para ficar com minha mãe, mas antes disso eu ainda tinha que atender cliente. Então, eu vou contar tudo como é que foi. Bom, depois que eu costurei a calça, eu ainda fui arrumar a sala de estética, né? Preparar o material para fazer a depilação desse cliente. Aí fui tomar um banho. Enfim, lavei meu cabelo, né? Que ele tava assim já de... Sabe o nível de você passar a mão assim na cabeça e você vê que tem sujeira? Tava nesse nível. Aí lavei cabelo, tal, preparei para atender o cliente. Esse cliente, ele tem o hábito, assim, às vezes já acontece dele se atrasar, mas ele é tão gente boa que eu geralmente não ligo muito para isso. E outra, eu pensava assim também. O importante é que ele chegue numa hora que depois não possa faltar, não posso faltar minha mãe. Só que eu tinha que ir mais cedo. Nossa, toda hora chegando a mensagem aqui no telefone. Eu tinha que ir mais cedo para Juiz de Fora, porque teve um remédio, conforme eu mostrei também no vídeo anterior, um remédio que tinham esquecido de me pedir para levar, então que eu teria que levar. Só que eu teria que entregar primeiro para as minhas irmãs esse remédio, porque esse remédio não era para minha mãe, era para o meu padrasto. Aí que eu ia fazer? Eu ia mais cedo para Juiz de Fora, deixaria esse remédio lá e de lá iria para o hospital para ficar com a minha mãe. E aí o tempo, mesmo com os atrasos, né, o tempo que o cliente chegasse aqui, dava tempo de eu ir, de eu fazer todas essas coisas. E então, eu tinha até o propósito de pedir para esse cliente para me dar uma carona para Juiz de Fora, se ele voltasse para Juiz de Fora, né, para eu economizar tempo, né, porque aqui só tem ônibus de hora em hora e tal. Só que aí o cliente pegou e falou comigo assim que não estava indo para Juiz de Fora, que ele tava, não tá, ele até já entregou o apartamento dele de Juiz de Fora e que ele iria para casa da família dele, para visitar a família dele, e que era completamente contramão, né? Aí eu, não, tudo bem, eu vou de ônibus, mas ainda faltava algum tempo para eu ir de ônibus. Desci com o cliente, despedi do cliente, vi o cliente ir embora. Quando eu subi, quando eu vim aqui para cima, eu sempre quando vou atender cliente, né, sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, mas não é sempre, né, porque eu fico muito tempo com os meus cachorros, eles ficam livres pela casa a maior parte do tempo. Mas quando eu tenho que sair para alguma coisa, ou quando eu tenho que atender cliente, eu coloco os meus cachorros aqui dentro do quarto. Só que toda vez que eu venho e vou abrir essa porta, não importa se eu fiquei se eles ficaram aqui uma noite inteira, se ficaram aqui só 1 hora, ou se ficaram aqui só 5 minutos. Toda vez que eu fecho a porta do quarto com eles aqui sozinhos, e volto a abrir essa porta, eles estão aqui agoniados perto da porta, querendo sair correndo pela porta, e eles saem por aqui, passam pela sala, viram pela cozinha e vão direto para a porta da cozinha, esperando que eu abra a porta da cozinha para eles irem lá para fora para fazer xixi e cocô. E como eu disse, não importa se foi uma noite inteira, se foi só 1 hora ou se foi 5 minutos. Se eu trancar aqui, porque eu tenho que fazer alguma coisa ali e eles não podem ir, por exemplo, e abrir a porta, é sempre esse comportamento. Eles saem correndo assim, igual um foguete, assim, voadões mesmo, e vão ali para a porta da cozinha, querem que eu leve eles lá fora para fazer xixi e cocô. Se eu deixar 5 minutos,
Aí depois eu vim deixar outros 5 minutos, daqueles outros 5 minutos eles vão querer fazer isso novamente, eles querem ir lá pra fora. Eles não têm muita noção de tempo, de quanto tempo, afinal, que se passou, né? E aí ontem foi exatamente a mesma coisa que sempre acontece, sai correndo igual um foguete, né, passa pela sala, vira pela cozinha, pra porta da cozinha, pra porta de fora, pra porta do barranco. Eu tenho uma porta que vai pro lado de lá, que é onde fica Biádio e Pandora, onde eu não costumo levá-los, porque Biádio e o Franz Kafka não se dão, mas eu abro a porta de cá, que é a porta que dá para aquela parte pequena do quintal, que tem um barranco, que tem ali minhas plantas, minha samambaia, coisa e tal. E eles estão sempre acostumados com isso. E o que acontece? Quando eles vão nessa correria, eles até me atropelam, sabe? Passam por mim assim, me atropelando, e vira aqui a sala, entra assim na cozinha, né? Indo para essa porta. Quando chega na porta, eles ficam angustiados, até já arranharam bastante a minha porta. Quer que eu abra a porta logo para eles ir lá para fora. E eu tenho que ficar, calma, calma, não precisa de correr desse jeito, gente, não precisa. Aí eu primeiro aquieto eles um pouco, calma, vocês vão lá fora na calma, porque por eles, eu abrir a porta, eles subir barranco acima, sabe? Eles vão numa voracidade, numa força assim incontrolável. Então, geralmente, quando chega ali na porta da cozinha, eu paro eles. Não precisa desse fogo na bunda todo. Calma, que eu já vou abrir a porta, eu quero que vocês vão pra fora com calma. Eu sempre tenho que fazer isso. E aí, ontem foi assim, aí eles passaram assim, tipo foguete, né? Só que quando chegou na cozinha, o Franz Kafka patinou. Tipo assim, o meu chão é liso, não tava nem encerado, nem nada. Eu só passei um pano, não passei nada que dê brilho, nem nada. Mas ele patinou, assim, tipo, né? Tipo, como se estivesse andando no mesmo lugar. Ele deu uma patinada, assim, e ele caiu de costas. Nisso que ele caiu de costas, ele gritou, mas ele gritou de dor. E aí eu fui tentar pegar ele, né, que ele caiu assim de costas, ele caiu com ele mesmo, sabe? Eu fui pegar e ele gritava de dor, tipo, você não podia encostar, que ele gritava de dor e eu não sabia o que fazer em horário que você não consegue veterinário, você não consegue. E como é que eu ia levar ele também se eu não conseguia pegar ele? Como é que eu vou chamar um táxi? Pegar ele no colo, descer a escada toda, levar, se eu, sabe? Era um horário completamente ruim pra tudo. E eu não conseguia mexer nele, ele ficou um tempão parado, assim, tipo, imobilizado, assim, e só gritando de dor. Eu não sabia o que fazer. Porém, não era uma situação exatamente nova para mim. Era nova no sentido, assim, dele cair sozinho, assim, com ele mesmo no chão, assim, mas já tinha acontecido algum tempo atrás, até um acidente muito mais grave do que este. Eu não lembro se nessa altura eu gravava vlog, mas eu sei que eu compartilhei isso muito no Instagram. Foi quando entrou um gato aqui no telhado, aqui em casa, no quintal, na verdade. No telhado tá sempre, né, me perturbando. Mas o gato veio, tava dentro do meu quintal, aí eles correram, ele e Matahari, correndo atrás do gato, correndo atrás do gato, o gato foi pro telhado. Nisso que o gato foi pro telhado, o Franz Kafka foi pro barranco, do barranco ele pulou no telhado, a tempo do telhado quebrar, porque o Franz Kafka é bem pesado, né? Continuou correndo atrás do gato e nisso ele voou. O gato foi pular do telhado, o Franz Kafka voou já com os dentes assim no pescoço do gato. O gato caiu no chão, morreu, mas antes de morrer ele unhou muito o Franz Kafka. Depois eu tive que enterrar o gato e tal. E aí o Franz Kafka ficou muito doente nessa altura, porque a pata que o gato arranhou ele só conseguia ficar com ela assim, esticada, e inchou, ficou assim 4 vezes o tamanho da pata dele, inchou, porque tava com muita inflamação, muita infecção e tal. E a parte de trás, a parte da lombar, sabe? Eu não conseguia levantar. Ele não conseguia. Igual mais ou menos como quando eu mostrei no vídeo, no início desse vídeo, ele já estava melhor, sabe? Ele não conseguia levantar essa parte de trás. Então ficava assim, como se estivesse aleijado, sabe? Só a parte de baixo toda para baixo, assim, e a parte da frente também sem funcionar. E eu fiquei desesperada na altura e tal, mas tudo bem. Tudo em algumas semanas, tomou remédio, coisa e tal. Em algumas semanas ele melhorou e foi um acidente, né? Uma coisa muito feia, né? Porque ele pulou do telhado e caiu ali com o gato no chão e tal.
E dessa vez não, foi assim, na correria habitual de dentro de casa, ele patinou, escorregou nos próprios pés e caiu de costas, e aí ele caiu meio de mau jeito. Então o que deu nele foi uma torção na coluna dele, e aí por isso que ele estava com essa dificuldade toda. Mas o problema disso tudo também, e eu fiquei muito nervosa, muito nervosa, é que também assim, o negócio foi acontecer na hora que eu tinha que sair. Eu abri a porta para levar eles para fazer xixi, cocô e tal. Eu já tinha alimentado eles antes de o cliente chegar. Então, se eu precisava mesmo era aquela minha rotina habitual de antes de sair, trocar as águas, tal, levar para fazer xixi, cocô lá fora e tal. E aí, de repente, nessa hora, né, quando eu tô apressada, porque eu tinha que sair, já tava com a bolsa arrumada, tudo pronto já para sair. E aí aconteceu um negócio desse, o cachorro tá gritando de dor. E assim, como é que eu saio de casa com o cachorro gritando de dor e não tendo ninguém para me ajudar? Porque quando você tem uma criança, filho humano, você pode chamar um montão de gente. Em cachorro não é qualquer um que mete a mão, não é qualquer um que te ajuda e tal, porque você tem medo de cachorro. E eu não tinha ninguém para me ajudar, e o cachorro gritando de dor, e não tinha como levar em veterinário, não sabe, eu tava sem saída e tinha compromisso, tinha coisa que eu tinha que fazer naquela hora. E eu desesperada, mandei um áudio para minha irmã, chorando. Aí aconteceu aí, né? Eu contando tudo que tinha acontecido, eu falei, não posso ir nesse horário, eu vou 1 hora mais tarde, torcendo assim, que 1 hora mais tarde o meu cachorro estivesse melhor. Aí que eu fiz, como não é a primeira vez, né, que isso acontece, né? Então eu tinha remédio aqui, dei um remédio para ele para dor e fiquei fazendo massagem nele com gelo, fui passando gelo, passando gelo. E aí a dor dele passou. E ele tava assim, ainda tava com as patas assim, né? Não consegui se levantar sozinho. Mas assim, já sem dor. E eu tinha que ir, né? Eu tinha que ir pra lá pra entregar o remédio e pra ficar no hospital. E aí foi. A minha mãe até mandou mensagem: ah, não, você não. Ela falou com a minha irmã pra falar comigo assim, que se não desse, que eu não precisava de ir, porque afinal de contas, né? No caso dela, tava lá acompanhante, mas tipo assim, pra ajudar. Ela tá andando sozinha, essas coisas todas, mas era mais pra ir até o banheiro, por isso que vai pro banheiro, por exemplo, porque vai ter uma tonteira, né? Já que ela, de um olho que ela não tá enxergando direito, mas pra acompanhar mesmo, mas ela não tá precisando de alguém que dê banho, alguém que dê comida, ela tá fazendo tudo sozinha, então é mais pela companhia. Ela falou assim, falou com a minha irmã pra falar comigo, se eu não pudesse, não precisava de ir, entendeu? Porque também se eu fosse pra lá e ficasse o tempo todo, né, preocupada com o meu cachorro aqui, o que tá acontecendo, coisa e tal. E aí, mas depois que tava tudo bem, né, aí eu mandei mensagem pra minha irmã falando que eu ia, porque tava mais tranquilo e que dava pra eu ir. Claro, não vou negar, eu tava indo com o coração na mão, eu tava indo desesperada por dentro, mas também não poderia demonstrar isso, né? Desesperada sim, ele tava sem dor e tal, mas aquela coisa, acabou de sofrer acidente, eu queria passar o tempo todo com ele, cuidando dele, assim como acontece com todos os meus cachorros. Aconteceu uma coisa, eu fico o tempo todo cuidando, como um filho normal mesmo, porque para eles são como filhos para mim. Só que tava lá minha mãe, né, internada, e era o meu dia de ir, né? Aí eu mandei mensagem pra minha irmã, não, vai dar pra eu ir sim. Assim, se ele tivesse aqui gritando de dor, se eu visse que ele tava com dor, eu não ia poder ir. Mas, como ele já tá sem dor, ele só não tá conseguindo andar, né? Mas aí que eu fiz, não deixei ele aqui no quarto, eu deixei ele ali na sala, porque aqui no quarto, mesmo, porque isso ele fez da outra altura, sabe? Mesmo o cachorro estando com a parte de trás, não tá funcionando, né? Ele fica tentando pular, aí vai e se machuca porque não consegue pular, não consegue ir pra cama como ele estava conseguindo. Entendeu? Então ia ser muito ruim para ele. Então eu desmontei a maca, deixei ele lá na sala, só num tapete muito grande lá, porque ali não tem lugar para onde ele pular, né? E falei assim, vou para lá, acendi uma vela para São Lázaro, falei, São Lázaro, toma conta do meu filho. E aí fui lá pra Juiz de Fora, minha irmã, que tem carro, a mais nova, foi me buscar no ponto, que eu já entreguei o tal remédio que eu tinha que entregar para ela.
né? Como eu já estava indo uma hora mais tarde, mas ainda dentro do horário da troca de visita não, da troca de acompanhante. Aí ela já me deixou de carro lá no hospital. Aí chegando lá no hospital, cumprimentei minha mãe e tal, notei que ela estava bem melhor. E aí eu tinha levado aquela bolsa cinza, né? E aí tinha umas coisas lá no armário, eu falei assim, não, vou colocar tudo já na bolsa, pra não ficar coisas espalhadas por aqui. Foi até bom, porque parecia que eu tava já arrumando as coisas pra minha mãe vir embora, sabe? Não, vamos tirar essas coisas aqui, tudo bagunçado, vou colocar tudo aqui, ó. Aí eu fui arrumando as coisas e tal. E aí veio um funcionário perguntando se a gente já queria chá. Aceitei um chá de mate. Minha mãe não queria tomar, minha mãe estava um pouco enjoada. Eu também no dia seguinte, depois de ter ficado lá, eu também fiquei enjoada. A minha tia também, quando ela ficou, depois no dia seguinte, ela também se sentiu enjoada. Eu acho que talvez seja da comida, né? Minha mãe estava um pouco enjoada, ela, ai, queria tanto voltar para casa, passar o feriado, sei lá, com o seu padrasto estava querendo tanto passar o feriado comigo e tal, e ela queria passar o feriado com ele lá na casa da minha irmã, que ele tá na casa da minha irmã. Bom, aí depois chegou o cirurgião, ele falou assim, eu vou avaliar a sua mãe. Aí ele foi, apalpou tudo, coisa e tal. Aí ele falou assim, ó, pela minha avaliação, ela está com a fratura, mas é só uma trinca, uma aqui e uma aqui. E aí, segundo a minha avaliação, não precisa de fazer cirurgia, ela só não pode fazer uma mastigação muito forte, comer alguma coisa muito dura e tal, né, durante 30 dias. Aí passou medicação para dor e falou para se recuperar em casa. Em relação ao olho, que ela não está enxergando ainda direito, de lado ela enxerga, aqui assim na frente, que ela não está enxergando. Mas isso é só continuar o tratamento com o oftalmologista, mas não tem necessidade, né, de ficar lá internada e tal. Aí, né, claro, né, ficamos muito felizes, né, de sair de lá, de poder voltar para casa. Aí as coisas já estavam praticamente tudo arrumado, né, porque eu já tinha chegado arrumando as coisas. Já mandei mensagem para minha irmã, ó, o médico vai dar alta, para já preparar, né, para ir buscar. Ela tinha acabado de me deixar lá e ia ter que voltar, né, para buscar a minha mãe. E, e aí, só que assim, quando ele avaliou, e ele ainda falou assim, porque a tomografia não deu pra ver, né? Porque foi aquela tomografia que ficou presa lá na máquina, né? Que a máquina estragou na hora que fui fazer o exame da minha mãe. Mas, pelo que eu tô avaliando aqui, ó, não é necessário fazer cirurgia. Mas aí eu falei pra ele, não, mas ontem levar ela para outro hospital, lá para o Santa Terezinha, para fazer uma outra tomografia. Ele não estava sabendo dessa outra tomografia que foi feita. Ele, então eu vou lá procurar, vou ver se já chegou essa outra tomografia. E aí ele foi ver, ele, não, realmente, tá tudo conforme eu avaliei, é isso mesmo. Aí deu nessa outra tomografia, né? Tem uma trinca aqui, tem uma trinca aqui, mas não é nada grave, não é nada que vai necessitar de uma cirurgia, o que é bom, né? Não ter que abrir é bom, né? E vai prosseguir o tratamento em casa. Aí a minha irmã veio buscar a gente, aí me deixou no ponto de ônibus. Por sorte, eu ainda tinha ônibus para voltar para casa. Eu ainda tinha o último ônibus do dia, né? Que daria para eu voltar para casa. E me deixou lá e levou minha mãe para casa dela, que é onde o meu padrasto está. E aí, por enquanto, minha mãe vai ficar lá para se recuperar. Eu por aqui tenho que resolver algumas coisas por ela, coisa assim de fralda geriátrica pro meu padrasto. Tem que ir daqui a pouco ir lá na casa dela para achar lá uma conta de luz, achar um exame, pegar mais outros remédios, mais outras coisas que precisa, né? E aí por hoje, mas hoje é feriado, então algumas coisas assim em relação à rua, algumas das coisas não dá para eu fazer hoje. Mas aí tudo que eu vou dar para fazer por aqui, vou fazendo e assim, agora ela tem que descansar, né, e se recuperar, né, tipo, tudo é um processo. Mas já, o fato de já não estar em hospital, né, que o ambiente de hospital é um ambiente pesado, né, já é muito bom, né. Ela tá incomodada com, né, com os roxos, né, que tá assim, tá uma área roxa, tem uma área que fica amarela, né, porque minha mãe é esteticista, né, então ela sempre teve muito cuidado, né, com o rosto, aquela pessoa que sempre faz vários tratamentos faciais, né, até porque a área dela é uma área que ela ama e tal. Ela trabalhava, fazia limpeza de pele, tem sempre um montão de creme, tem uns negocinhos lá de dar choquinho no rosto. Minha mãe sempre foi muito,
muito cuidadosa com ela, né? Então ela se vê pela primeira vez assim, eu acho que, né, ela tá um pouco assustada, né? Mas ela falou assim, mas será que é normal esse roxo? Mãe, se fosse um médico qualquer, um estagiário, né, alguém que não está acostumado, né, até tudo bem, mas é um quem avaliou a senhora é um cirurgião, maxi, sei lá o que, facial. Então, assim, ele está acostumado a ver esse tipo de coisa, né? Se fosse uma coisa anormal, né, o inchaço e tal, ele teria dito, né? Então, assim, agora esperar um pouco também, que também não, né, até tem que esperar passar isso tudo, tomar os remédios direitinho e tal. E aí é isso, gente. Então, em relação ao meu cachorro, né? Aí vim pra casa, fiquei com o meu cachorro. E aí, assim, agora ele já tá bem melhor. Ele já tá, inclusive, andando, tá? Meu cachorro é ninja. Quando eu falo que meu cachorro é ninja, é que na hora eu fico afobada, eu fico desesperada, eu fico desestruturada. Porque tem pior coisa, o cachorro tá gritando de dor e você não ter como ajudar. Mas, assim, deve ter sido só uma torção. Então, assim, já passou. Eu não estou deixando ele ficar correndo igual louco como antes, né? Mas quando vai andar, eu seguro ele, eu vou andando segurando ele, assim, porque eu tenho medo dele ainda não estar 100% bom e acabar caindo. E hoje é feriado também, né? Mas tá bem, só que, né, vou ficar com mais atenção com ele. Ele tá andando assim, de vez em quando ele dá umas cambaleadinhas. Então, por isso que eu tô cuidando, que eu tô segurando, mas eu acho que a recuperação vai ser bem rápida, porque da outra vez o negócio foi muito mais feio, né? Foi lá do telhado que ele voou e caiu. Dessa vez ele caiu ali no chão mesmo, escorregou e caiu. Então vai ficar tudo bem. E é isso, o vlog story de hoje. Por hoje vou que só contar, né, as coisas como estão nesse exato momento. Eu acabei não publicando o vlog de ontem, que seria às 7 da noite, então publiquei hoje. Então, para agora dar a continuidade da história. E agora vou fazer as coisas que tem que ser feitas aqui. Então, olha, beijinhos e obrigada a todos que mandaram boas energias. Tchau, tchau.